Temos vindo a falar nas últimas semanas sobre uma parábola que Jesus contou. Aliás, temos vindo a falar sobre parábolas e nas últimas semanas uma parábola que nós fomos dividindo e fomos falando em 4 partes, não é? É a parábola do semeador. Muitos irmãos conhecem a parábola que está em Lucas, no capítulo 8, e se querendo podem ir abrindo as suas Bíblias para acompanhar. Lucas capítulo 8. Mas a mesma parábola que Jesus contou em Lucas 8 está também em Marcos capítulo 4 e em Mateus capítulo 13. Os irmãos podem ler nos 3 lugares, até mesmo em casa, estudar, meditar e comparar aquilo que está na palavra de Deus. O nosso objetivo é continuar e terminar hoje esta parábola que, como sabem, Jesus era comum falar por parábolas. A parábola era uma história que Jesus contava para fazer uma comparação da vida real com uma verdade espiritual que ele queria ensinar. Isso são as parábolas. E a parábola do semeador, o Senhor Jesus tem como objetivo, o propósito dele, é mostrar que a semente, como já aqui temos dito, é a palavra de Deus que é espalhada, que é semeada e que cai em terrenos diferentes. Esses terrenos é o nosso coração. É a resposta que nós damos e o resultado daquilo que acontece quando a semente, a palavra de Deus, é colocada no nosso coração. Então o Senhor começou por dizer que o semeador lançou a semente à terra, essa semente caiu, uma delas caiu junto ao caminho, terreno duro, e nem sequer penetrou no terreno, não germinou. Então o que aconteceu foi que rapidamente o diabo roubou aquela semente e ela nada produziu. Também outra caiu no meio das pedras, nos pedregais. Parecia que estava a crescer, parece que pegou, não é, a semente, mas logo não tendo raízes, ou seja, uma fé superficial, uma fé sem aprofundamento, não acabou por morrer. E aqui nós vimos que há muita gente que recebe a palavra, mas não quer assumir um compromisso com Deus. Quer viver uma vida religiosa muito superficial, sem aprofundar a fé. Depois há outra que cai no meio dos espinhos. E essa nasce, mas é sufocada. E o Senhor disse que os problemas, as preocupações, os negócios, todas essas coisas acabam por sufocar e não permitem que essa semente dê fruto. E muitas coisas acontecem na vida daqueles que assim fazem. Há muita gente a receber a palavra de Deus. Ai, que esta palavra foi maravilhosa, mas depois tudo vai sufocar aquela palavra, é semente sufocada. Então nós falámos sobre a semente roubada, a semente que foi superficial, que não produziu, a semente sufocada, e hoje queremos falar sobre a semente produtiva, ou seja, a semente que dá fruto. Então em Lucas 8, versículo 8, diz que a outra, e está a falar outra semente, caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto. Jesus explica esta palavra que disse no versículo 8, no versículo 15. Portanto, mais à frente ele vai explicar esta parábola. E ele diz, a que caiu em boa terra, versículo 15 de Lucas 8, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Este mesmo texto aparece, ou esta mesma parábola aparece em Marcos, no capítulo 4, e no versículo 8 é traduzido desta forma. A outra que caiu em boa terra e deu fruto,
que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro produziu 60 e outro produziu 100. Na explicação está a dizer que esses são os que ouvem a palavra e a recebem. E a recebem. Então, receber a palavra é como que deixar que a semente nasça. Podemos lançar a semente, mas se ela não germinar, se ela não aparecer, se ela não vingar, que é uma expressão que é usada em Marcos 8, se não vingar, se não aparecer, então não tem fruto. Mas esta vingou, não é? Quantas vezes há a frustração daquelas pessoas que põem umas sementinhas. Eu não sou agricultor, não percebo nada disso, mas temos aí irmãos que têm lá os seus quintaizinhos, as suas quintas, né? e vão fazendo alguma coisa. E é uma alegria quando se vê que a semente vingou. Eu, a única vez que fiz isso foi num canteiro que eu tinha numa casa e pus lá umas sementes de nabiças e fiquei espantado porque aquilo vingou e apareceu. E em Mateus 13 diz que a boa terra é aquele que ouve e compreende. Ouve a palavra e compreende a palavra. Ou seja, depois de nós termos analisado já aqueles 3 tipos de solo que não produziam, que não permitiam que a semente desse fruto, vamos hoje então analisar esta terra boa que permite à semente, ou seja, que permite à palavra nascer e dar fruto. Atenção, vamos reparar numa coisa que o texto diz. Diz lá, então no nosso texto base, que é Lucas 8, a que caiu em boa terra, nascida, produziu fruto. Nascida. Nada cresce sem primeiro nascer. Os pais que estão aqui com os seus filhos, ou os avós, como eu, com os seus netos, estamos a vê-los crescer, não é? Mas antes de crescer, o que é que foi necessário? Nascer, não é? É necessário nascer, faz parte, é a lei da vida. Nada cresce sem primeiro nascer. E aqui diz que a palavra que foi semeada, a semente, só depois que nasceu é que ela pôde crescer para dar fruto, para produzir fruto. Só a semente que nasce dá fruto. E é por isso que Jesus disse que a primeira coisa é nascer de novo. Nascer de novo. A palavra de Deus, e quando ele disse a Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Para dar fruto é preciso nascer. Por outras palavras, para dar fruto é preciso converter-se. É preciso entregar a sua vida a Jesus. É preciso aceitar a mensagem do Evangelho. Sem isso, não há fruto. Há pessoas que querem fazer coisas, querem ser diferentes, mas não aceitam Cristo no seu coração. Não nascem de novo. E atenção, não estou aqui a falar de aceitar a igreja, esta ou aquela, de aceitar esta ou aquela doutrina. Eu tenho tido pessoas muito conhecedoras da palavra, da doutrina, mas ainda não nasceram de novo. Ou seja, ainda não quebrantaram a sua vida diante de Jesus, reconhecendo o seu pecado, a sua situação de pecador, arrependendo-se, dizendo: Senhor, eu quero dar-te a minha vida, eu quero ser teu. É necessário nascer de novo. Para dar fruto, como diz aqui em Lucas 8, a semente tem que ser nascida. Se não nascer, não dá fruto. E dar fruto é a vontade de Deus. Há um texto em João capítulo 15, onde diz lá que Deus nos escolheu para darmos fruto. E não só dar fruto, dar muito fruto. Aliás, nós vamos voltar várias vezes hoje a João 15. Portanto, se os irmãos quiserem até espreitar João capítulo 15, podem ver as palavras de Jesus aos seus discípulos, falando sobre o dar fruto. E ele aqui é quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês as varas. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora repara o que é que diz o versículo 2. Toda a vara em mim. Ou seja,
Sem Cristo, sem novo nascimento, sem Jesus, não há fruto. Fruto que venha de Deus. E no versículo 6 deste capítulo 15, o versículo 6 diz: se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo são varas que não dão fruto, ficam secas. Agora, as que estão em Jesus, essas dão fruto. E por isso, no versículo 16, mostra que esta é a vontade de Deus. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Podemos falar aqui em 3 tipos de fruto. Olhando e voltando a Lucas, à nossa parábola, nós podemos ver que aquele que nasce dá fruto. Mas se lembrarmos aquilo que já falámos aqui das outras vezes, nós sabemos que o primeiro fruto que devemos dar e que nos leva ao novo nascimento é o fruto de crer. Ter fé. É fruto? É. É um resultado da palavra. Lembram-se que em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 12, quando Jesus explicava sobre aquele terreno duro, eu vou ler para relembrar, aquele terreno que não deu fruto. E porque não deu fruto, diz lá, os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que reparem, não salvem crendo. Ou seja, para que não creiam e assim não sejam salvos. O primeiro fruto é a salvação. É fé. A palavra vai produzir em nós fé. Romanos 8,17 diz isso. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. E é por isso que lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo, na sequência disso, diz para nós pregarmos. Porque diz assim, e como ouvirão se não há quem pregue? Então o pregador lança a semente. Então, e quando a semente é lançada, o coração duro é aquele que o diabo rouba logo a semente. Para quê? Para não crer e para não se salvar. O primeiro fruto é a salvação. É o novo nascimento, como já dissemos agora. Tem que nascer. O diabo não quer. Em Marcos 8,20 diz que aqueles que ouvem e recebem. Ouvem e recebem. Receber a palavra é ter o coração aberto para que ela possa realmente produzir alguma coisa. E a primeira coisa que a palavra produz, meus irmãos, é fé. E a fé nos dá o novo nascimento. Fé não é apenas acreditar. Fé é entregar. É entregar. Eu acredito que sou capaz. Vá fazer. Conhecem aquela história daquele equilibrista, aquelas pessoas que andam em cima de um arame, não é? Andam e vão ali. Alguns são mesmo muito bons. Então houve um indivíduo que ligou um arame de um prédio para o outro, lá nas alturas do 7º piso. E passou com aquelas varas, não é? Depois até passou numa roda de uma bicicleta. Depois até usou um macaquinho que se sentou em cima de uma cadeira e ele passou de um lado para o outro. A multidão cá embaixo estava toda a aplaudir. E ele, quando chegou ao fim, disse, lá para baixo, quem é que acredita que eu sou capaz de passar com um de vocês de um lado para o outro? Ei! Toda a gente acreditou. Um voluntário. Acreditaram? Não. Quem é que acredita que Jesus é o Salvador? Eu acredito. Quem é que me entrega a sua vida? Nem todos. Nem todos. Então o primeiro fruto é este. É o fruto de entregar. É o fruto de entregar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida,
as nossas preocupações. Tudo, Senhor, sou teu. Toma. E o que é que diz a Bíblia? A todos quantos o receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso nascer. Esse é o primeiro fruto. Deixem fazer-vos uma pergunta a todos os que estão aqui hoje, a todos os que estão a ouvir. Já nasceste de novo? Já entregaste a tua vida a Jesus? Se não o fizeste ainda, se não aceitaste ainda a palavra do arrependimento que diz, e esta é a palavra do Evangelho, arrependei-vos e crede. Se ainda não fizeste isso, se ainda não disseste, Senhor Jesus, eu sou um pecador, uma pecadora, eu não vou conseguir salvar-me a mim mesmo porque só tu me podes salvar, só tu foste à cruz e esse sacrifício na cruz foi suficiente, único para a minha salvação, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, toma a minha vida. Se ainda não fez isto, não vai dar fruto. Pode dar muitos outros frutos, mas são frutos que apodrecem, frutos que não têm duração para a vida eterna. Primeiro, nascer. E se ainda não entregaste a tua vida a Jesus, se és boa terra, se a semente está lá a germinar, a dizer, a palavra está a contender contigo para que te arrependas e creias, então hoje é o dia em que tu deves dizer, Senhor Jesus, toma a minha vida. Salva-me, que eu preciso de ti. Se já o fez um dia, não precisa fazer mais. Mas hoje é o dia. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Sem Jesus, sem nascer, não há mais nada. Precisas nascer de novo. E este é o primeiro fruto. Se o primeiro fruto é crer, e já agora antes de passar ao segundo, deixa-me só dizer mais uma coisa. Se hoje, no teu coração sentiste, eu realmente preciso de nascer de novo, preciso de uma nova vida, preciso de entregar o meu coração a Jesus para que seja transformado. Eu quero aceitar Jesus. Então, hoje ainda no culto, no final do culto, à saída, fale comigo ou com o pastor Andrés ou com algum dos irmãos aqui. Pode dizer, olha, eu quero Jesus na minha vida. E nós depois iremos orar e conversar mais. Porque o Senhor Jesus diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E se hoje o Senhor Jesus está a bater à porta do teu coração, talvez tenha sido até agora duro, mas Ele preparou, trabalhou, lavrou, arou. Então, é hoje o dia de abrir o teu coração para Jesus. O primeiro fruto é crer. O segundo fruto, nós podemos dizer, é ser. Ser. Se o primeiro fruto tem a ver com o crer, com a fé vem pelo ouvir a palavra que vem ao nosso coração e que nos traz fé. O outro fruto que a Bíblia menciona é o ser. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz-nos que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, que quer dizer domínio próprio, autocontrole. Agora, o fruto do Espírito. Sabem? Qual é a ligação deste fruto com o primeiro que mencionei? É que quando eu creio, quando eu entrego a minha vida a Jesus, a Bíblia diz lá em Romanos 8, a Bíblia diz lá em João 15, que o Senhor vem ao nosso coração e fica como? Na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Em Romanos 8, 9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, então esse não é dele. Aquele que é dele tem o Espírito Santo. Aquele que recebe a palavra, o Espírito Santo está no seu coração. Está na sua vida. O seu corpo, diz a Bíblia, é o templo do Espírito Santo. É onde Deus habita. E esse Espírito vai produzir em nós, naqueles que nasceram, é o Espírito que vai produzir o fruto. Este fruto. E este fruto tem a ver com a transformação do nosso caráter. Nós, por natureza, temos muito amor para nós mesmos. Por isso é que Jesus disse para nos amarmos os outros como nos amamos a nós mesmos. Porque amar significa querer o bem.
desejar o melhor. E quem é que não quer o bem para si? Quem é que não deseja o melhor para si? Eu desejo. Eu quero ter saúde, eu quero ter bons amigos, eu quero que a vida seja fácil, eu quero as melhores coisas para mim. Por isso eu amo-me. Porque me amo, eu quero as melhores coisas para mim. E o que Jesus está a dizer, há muitas pessoas que interpretam mal esse versículo, pensando que Jesus está a dizer, tens que te amar a ti primeiro para poderes amar os outros. Não. Ele está a dizer tens que amar os outros como já te amas a ti. Como te amas a ti. Porque é uma verdade, todos nós amamos a nós próprios. E queremos o bem para nós. Buscamos o bem para nós. Ninguém vai dizer, eu agora vou por aqui e vou fazer isto porque eu quero que o mal me aconteça. Eu quero que as coisas desgraçadas venham todas sobre mim. Ninguém fez isso. Eu quero perder, eu não quero ganhar. Quem é que diz isso? Nós amamos-nos e por isso queremos boas coisas para nós. E o que o Senhor diz então, queiram boas coisas para os outros também, como vocês querem para vocês. Amem os outros como vocês se amam a vocês mesmos. Então, o fruto do Espírito que aqui está, que é amor, é esse fruto. É aquele fruto que o Senhor nos deixou com um grande desafio. Amas aqueles que te amam? És amigo daqueles que são teus amigos? Então o que é que fazes de mais? És igual aos outros. O que é que fazes de mais? Ama o teu inimigo. Deseja bem a quem te deseja mal. Aí sim. Só aparece este fruto, não é pela minha capacidade. É pelo Espírito do Senhor. E isto tem a ver com a transformação do meu caráter. Então, Gálatas 5:22 diz que o fruto é amor, alegria. Essas coisas têm a ver com o nosso ser. E para que isso aconteça, às vezes é preciso que aconteça aquilo que na linguagem da agricultura, ou, se calhar até não é bem agricultura, se calhar é horticultura ou outra coisa, mas vocês sabem que eu não sei nada disso, então vão entender. Mas é preciso fazer poda, podar, cortar, limpar. E Deus faz isso em nós, para podermos dar fruto. Em João capítulo 15, no versículo 2, Jesus disse, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. É preciso limpar. É preciso cortar. E às vezes esse é o trabalho que Deus faz em nós. Para a nossa transformação. Então o primeiro fruto é crer, o segundo é ser. Ser diferente. Ser verdadeiro discípulo. Ser uma vida transformada. Ser aquilo que Deus quer. Olha, é por isso que eu digo, todos nós, os irmãos que me estão a ouvir agora, vocês são diamantes. Eu conheço muitos diamantes, pessoas, sabe, o diamante é uma coisa preciosa, que brilha, não é? Vale muito. Todos vocês são diamantes, em bruto. Para que o diamante em bruto não brilha, não dá aquelas cores bonitas. O que é que precisa o diamante para ficar a dar todas aquelas cores, aqueles brilhos? Precisa de ser lapidado. Ou seja, é preciso dar aquelas pancadinhas certas para lascar, para cortar o diamante, para que ele ganhe aquela forma e fique bonito. Nós somos diamantes. Mas Deus precisa de dar de vez em quando aquelas lapidagens, fazer a lapidação, não é? Dar um golpe aqui, um golpe ali, para que sejamos transformados e sejamos brilhantes, para que a luz brilhe. É a mesma coisa. A vara precisa de ser cortada aqui e ali para que dê mais fruto. Isto tem a ver com o ser transformado. E a nossa oração, irmãos, é que cada um possa hoje orar também, dizendo, Senhor, faz a poda, a limpeza em mim. O que está mal, tira. O que impede que o fruto apareça, tira.
E às vezes há coisas, ocupações, preocupações, sentimentos, falta de perdão, preguiça até, muita coisa que nos impede de dar fruto, que a nossa vida seja transformada. Porque nós não estamos realmente a deixar que o Espírito trabalhe o nosso coração, que vá fazendo aquela lapidação. É necessário isso. Primeiro fruto, crer. Segundo fruto, ser. Deus quer que tu sejas uma pessoa diferente, para melhor. Mais de acordo com a sua palavra, com o seu caráter. E a Bíblia diz que de transformação em transformação, nós vamos mostrando, então, cada vez mais a glória de Jesus, o rosto de Jesus. Finalmente, o terceiro fruto é fazer. Crer, ser e fazer. É a obediência. É a obediência. Em João 15, no versículo 5, onde o Senhor diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E depois diz Jesus: porque sem mim nada podeis fazer. E o Senhor Jesus associa aqui o dar fruto com fazer. Fazer alguma coisa. Fazer o quê? Obediência. Obedecer. Fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Em Lucas 8,15 diz conservar a palavra, não no sentido de guardá-la lá escondidinha, mas é guardá-la no sentido de pô-la em prática. Pôr em prática. Lá mesmo em João, capítulo 15, na sequência daquilo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ele chega ao versículo 10 e diz: se guardares os meus mandamentos, então é obedecer a Cristo. É obedecer a Jesus. Tiago, no capítulo 1, ele escreve precisamente que nós temos que receber a palavra com mansidão. Recebê-la com mansidão. Mas o mais interessante é que Tiago não fica apenas no receber a palavra. Os versículos 21 e 22 dizem assim: rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei, Tiago 1,21, com mansidão, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E depois o versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Receber a palavra, mas não ficar só por aí. Não ficar só a ouvir. É necessário praticar. É necessário cumprir. É necessário obedecer. Então, o fazer, o dar fruto é fazer o quê? Fazer aquilo que a palavra diz. Ser cumpridor da palavra. É obedecer. E isso implica outra coisa. Dar fruto é servir a Deus. Todos os filhos de Deus, todos aqueles que nasceram, toda a semente que nasceu, recebeu do Senhor uma graça, um carisma, ou seja, um dom, diz a Bíblia. E na parábola dos talentos, que é uma outra parábola que havemos de falar, o Senhor diz que muitos usaram esses talentos e produziram. Outros guardaram, esconderam. Estás tu a usar os teus talentos, os teus dons para servir ao Senhor? Ou estás simplesmente a negligenciar? Todo crente tem pelo menos um dom. Se os irmãos lerem Romanos no capítulo 12, se os irmãos lerem 1 Coríntios no capítulo 12, os irmãos vão ver que todos têm uma participação no reino, na igreja. Todos têm. Todos os crentes. São chamados para servir. O texto de Coríntios até diz, um pode ser a boca, o outro pode ser os olhos, mas no corpo todos temos uma função. Qual é a tua função? É claro que somos diferentes. Há diversidade de dons, diz a Bíblia. Mas é o mesmo Espírito que os dá. Nem toda a terra dá o mesmo fruto.
Ou seja, entre os crentes, o facto de ter recebido a palavra não significa que todos vamos produzir a 100. E Jesus diz isso lá na palavra. Uns a 30, outros a 60, outros a 100. Ou seja, há alguns que dão mais fruto do que outros. Porquê? Porque obedecem mais. Há aqui uma diferença, tanto na quantidade como até no tipo de fruto. Mas a vontade de Deus é que cada um dê fruto para a sua glória. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Não para a nossa glória. E eu às vezes acho muito interessante, porque isto tem muito a ver com aquilo que às vezes dizemos. Há pessoas que pensam, eu não tenho dons nenhuns, porque pensam assim. Eu não sei pregar, não sei cantar. Então, parece que só aquilo que acontece aqui é que é dom de Deus. Não, há muita coisa que acontece sem ser no púlpito, aqui na frente, e que é dom de Deus. Eu não ia ler, mas vou só dar aqui uma espreitadela com os irmãos a Romanos capítulo 8. Reparem uma coisa que diz aqui em Romanos 8. Por exemplo, os versículos 3 até ao versículo 8 diz assim. Desculpem, Romanos 8 não, Romanos 12, peço desculpa, Romanos 12, eu agora quando cheguei lá estava a ver, mas não é isto? Pois não. Romanos 12, versículos 3 a 8, que diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça, ou seja, o dom, o carisma que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom de exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eu vejo poucos crentes dizer assim, pastor, o meu dom é o de repartir. O meu dom é usar de misericórdia. Eu não estou a dizer nenhum, eu digo poucos. Às vezes, quando as pessoas pensam assim, não tenho dons, não tenho o dom de profecia, não tenho... Todos querem ter o dom de profecia. Há igrejas aí, então, que é profecias para trás e para a frente, a torto e a direito. Todos querem ministrar. Mas vejo poucos a dar. Olha, o meu dom é de repartir, é de dar. O meu dom é de ajudar os necessitados. São poucos os que dizem isso. Também faz parte dos dons. Também é para dar fruto. Foi só aqui uma parte, não é? Para lembrar. Há outros dons que não são tão visíveis, mas que são tão necessários para que a Igreja de Jesus Cristo cresça. E dá fruto. E muito fruto. Então, dar fruto é fazer. Fazer a vontade de Deus. Exercitar os nossos dons. Glorificar o Pai com aquilo que nós fazemos para dar muito fruto. E para que isso aconteça, para que haja muito fruto, nós precisamos de, primeiro, desenvolver os nossos dons. Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 13 até 15, e ele fazia um desafio a Timóteo, que era ele desenvolvesse, despertasse o dom que havia nele. O que é isto? Os dons são dados pelo Espírito Santo. Não dependem de nós. É uma capacidade espiritual para a edificação da igreja, para serviço no reino de Deus, dada pelo Espírito Santo. Mas é necessário que cada um aprofunde, trabalhe e desenvolva esse mesmo dom. É como aquele jogador de futebol que tem um talento natural fantástico para jogar. Mas não treina, porque, eu sei. Não tem cuidado com a alimentação, não aprende novas técnicas,
e confia apenas no seu talento. Pode fazer umas coisinhas muito bonitas, mas não vai poder dar muito fruto. E é por isso que muitos bons jogadores de futebol e de outra modalidade qualquer se perdem. Pode ser ter um talento nato, incrível para contabilidade. Mas se não estudar e se não aprofundar, nunca vai ser contabilista. Não é, irmão Nuno? Então, estas coisas espirituais é assim também. Ou seja, o Senhor nos dá o talento, nos dá o dom, nos dá a capacidade. Mas se nós não formos à palavra buscar mais informação, se nós não nos prepararmos, não desenvolvermos, é necessário desenvolver. Não retira o poder do Espírito, porque foi o Espírito que deu, mas é o Espírito que também manda aperfeiçoar. Esse é o primeiro aspecto. Para darmos fruto, muito fruto, temos que desenvolver os nossos dons, servindo, exercitando, porque pode fazer muita coisa, mas se não praticar, olha, tem que praticar. Outra coisa é limpar. Já falámos aqui na limpeza. É a vara que precisa de ser tratada. E para isso é importante nós conhecermos, compreendermos, absorvermos a palavra de Deus. Em João 17, Jesus orou pelos seus discípulos e ele dizia: santifica-os na verdade. Este santifica-os tem a ver com aquilo que eu aqui já falei, da poda que é feita na árvore ou da lapidação que é feita no diamante. Santifica-os na verdade. E Jesus diz o quê? A seguir: a tua palavra é a verdade. Então, é pela palavra de Deus que nós nascemos e é pela palavra de Deus que nós somos aperfeiçoados para podermos dar fruto. E há um aspecto também muito importante. Foi a primeira passagem que nós lemos no nosso culto de hoje. O Salmo 1. E o Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele, ou seja, feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E depois diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria. Dá o fruto certo, na altura certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Para dar fruto é preciso estar junto ao ribeiro, à fonte de vida, à fonte que alimenta. E esse é Deus. Então, se é preciso desenvolver os dons, se é preciso viver uma vida de permanente santificação, é também necessário viver uma vida de grande intimidade com Deus para poder dar fruto. De comunhão com Deus para poder dar fruto. Nestes dias de calor, eu já vivi no Alentejo. E uma vez eu fiquei sem gasolina no carro e tive que percorrer quase 12 quilómetros, porque era numa hora em que não havia trânsito, ninguém passava, e eu caminhava ali entre a barragem de Alqueva, que estava ainda em construção, e a cidade de Moura, às 2 da tarde, com 44 graus, tive que ir para a terra, porque se fosse no alcatrão, no asfalto, os sapatos colavam ao alcatrão que estava a derreter. Havia umas árvores lá no meio que tinham uma sombra, e eu vou descansar um pouco ali à sombra daquelas árvores, eu vou entrar no campo. Só quando eu olhava, todas as vacas do campo estavam de volta da árvore, e eu disse, eu não me vou lá meter debaixo ao pé com as vacas, não sei se não está lá alguma que me vai expulsar, não é? Então eu fui, e como eu queria uma árvore que me desse sombra. Irmãos, nós podemos ser árvores vistosas, que dão sombra àqueles que estão a precisar de descanso, àqueles que estão a precisar de alento, àqueles que estão a precisar de até um fruto, colher dessa árvore para se saciarem. É assim aquele que está em comunhão íntima com o Senhor. Dá fruto. E é este fruto que Deus quer. Quer que tu sejas uma bênção. Então o dar fruto é, primeiro, nascer. É crer. Segundo, é ser. Vida transformada.
Terceiro é fazer. Vida de serviço. Vida de bênção. Que é o que Deus quer para ti. Que tipo de terreno és tu? És realmente uma semente produtiva, conforme a palavra de Deus, ou seca? Que Deus transforme realmente os nossos corações. Amém.